Olá, graça e a paz de Deus a todos vocês. Uma boa tarde para você que está aqui conosco para participar de mais essa live, da nossa série Prosperando com Princípios Bíblicos. Hoje nós vamos estar falando sobre o princípio da sabedoria. Hoje é o princípio da sabedoria. Confesso que quando eu aprendi, eu amei esse tema. Eu amo esse tema depois que eu aprendi sobre lidar com a sabedoria, utilizar, a sabedoria, principalmente a sabedoria bíblica. E hoje nós vamos falar muito sobre sabedoria bíblica nas nossas finanças. Antes, como sempre, vamos começar orando a Deus e pedindo a Ele a sua sabedoria para nossas vidas, ok? Feche teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Soberano Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia em que nós estamos aqui, Senhor, com os nossos irmãos, para aprender um pouco mais da sua palavra. Nos direcione, que a sua sabedoria venha sobre nós e que nós possamos praticá-la, para que nós possamos viver uma vida próspera para a glória do teu nome. Te peço, Senhor, desde já, seja conosco, nos guie, que eu possa ser o canal de Deus aqui nesta plataforma, nesta terra, e que todo mundo seja glorificado. Que esse é o nosso intuito. Ser conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, que bom você estar aqui comigo mais um dia, nesta live. Hoje nós vamos falar sobre mais um princípio, que é a sabedoria, que é o princípio da sabedoria. Hoje a nossa live vai estar embasada no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Só para a gente dar um panorama aqui, alguns até já sabem que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que herdou o reinado após a morte de seu pai Davi. E o interessante é que esse livro ele é escrito durante uma conversa entre pai e filho nos arredores do palácio. Alguns dizem que é na parte dos jardins do palácio, mas eu não quero entrar nesse detalhe porque eu não sou nenhum teólogo e nem muito menos, acho que o nome é arqueólogo, Eles têm mais embasamento para falar sobre isso. A única coisa que eu posso lhe dizer é que o livro de Provérbios é a palavra de Deus. O livro de Provérbios nos orienta acerca de qualquer situação. São conselhos, que a palavra de Deus nos dá sobre qualquer situação da vida, para lidar com qualquer momento da vida, seja ela para lidar no casamento, lidar com os filhos, lidar com o vizinho, Olha, o livro de Provérbios, eu já fiz isso, o livro de Provérbios ele tem 31, se eu não me engano, acho que são 31 capítulos, deixa eu confirmar aqui. Eles são 31 capítulos, então você pode ler um capítulo por dia, ok? Isso mesmo, 31 capítulos. Eu já utilizei esse método. A minha esposa também utiliza muito esse método de você ler um capítulo de Provérbios por dia. Gente, eu vou falar por experiência própria, é um aprendizado tremendo. A gente sempre utiliza as versões que são mais com a linguagem mais atualizada. Eu utilizo as duas. Eu utilizo mais a linguagem da Bíblia do João Ferreira, João Ferreira de Almeida. Mas aqui eu tenho várias versões aqui em casa, então a gente sempre procura mesclar, E é incrível como o livro de Provérbios fala acerca de tudo para a vida. Então, quando a gente fala a gente sempre ora, como eu orei aqui anteriormente, Senhor, nos dê sabedoria, para tomar essa decisão e tal. E por várias vezes, às vezes até me surpreendi com alguns que eu não tinha conhecimento, de alguns provérbios que eu fiquei meu Deus, tem isso aqui também.
Então é incrível, eu recomendo a todos, né, a fazer esse propósito com você mesmo, nem propósito com Deus, tá? Fazer propósito com você mesmo, assim como eu fiz, e de vez em quando, né, eu vou lá e faço de novo. Foi até uma live que eu assisti e o ministrante, né, ele deu essa dica e eu pesquei e fui fazer. Então, sempre que eu posso, tiro um mês, né, para estar lendo todo o livro de Provérbios. São 31 capítulos. Dá para você ler tranquilamente os 31 capítulos, um capítulo por dia. São ensinamentos extraordinários para toda a sua vida. E como nós falamos muito de área financeira, tem muita coisa de finanças aqui no livro de Provérbios. É o que a gente vai ler, a gente vai aprender aqui um pouco mais, estudar um pouco mais acerca de como você utilizar a sabedoria de Deus nas suas finanças, tá? Seja muito bem-vindo, você que está aqui comigo, né? Todos os domingos está aqui conosco nessa conversa, nesse bate-papo, nesse aprendizado aqui da Bíblia, todo domingo à tarde. E vamos lá, sem mais delongas, porque o nosso objetivo hoje é focar, é entender como a Bíblia nos ensina, né? Nos ensina sobre a sabedoria de lidar com as finanças, com o dinheiro. Olha, é tremendo. Mas vamos lá. Você sabe o que é sabedoria? Você tem uma definição do que é sabedoria? Uma sabedoria, para quem não sabe, é a prática do conhecimento. Isso é sabedoria. Olha que simples, né? Você pratica o conhecimento. E nesse caso, a gente pratica o conhecimento bíblico, né? Que ela vai nos orientar a tomar as melhores decisões concernente à nossa vida financeira. O capítulo que a gente vai se basar hoje, apesar que tem vários capítulos e vários versículos, mas como ponto de partida, a gente vai lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso de número 7, que diz assim, que a sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Eu vou repetir. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria aí, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Aqui, Salomão está falando para o seu filho Roboão, que é o que vai suceder o trono dele, né, o trono do reinado de Israel. Então ele vem dando vários conselhos para Roboão. Só para título de curiosidade, o livro de Provérbios, até o capítulo de número, acho que se eu não me engano, o capítulo número 15, entre o 15 e o 17, eu acho que vai até o capítulo de número 15, se eu não estou enganado. É um papo, é uma conversa de olho a olho, tete a tete com o seu filho Roboão. Então, esse livro de Provérbios, eu poderia conjecturar que é uma conversa, são conselhos tete a tete entre pai e filho, ou seja, entre Deus e você, entre Deus e eu, né? Você que é filho de Deus, eu que sou filho de Deus, o livro de Provérbios é um momento de conversa entre pai e filho. Então todo o entendimento, todo o que está escrito aqui é uma conversa. São conselhos que o pai dá para um filho. E esses conselhos, se você seguir esses conselhos, ouvir esses conselhos que vêm de pai até o filho, consequentemente, você será uma pessoa assim bem sucedida. Por quê? Porque você para ouvir os conselhos. Eu ouço até os dias de hoje muitos conselhos do meu pai que, né, tá vivo, inclusive meu pai está aqui ao vivo comigo. Pai, um beijo para você, Deus abençoe, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Então meu pai, ele nos aconselhou muito, né, nos aconselha muito até hoje, né? Nas minhas férias, quando eu tirei as férias agora em janeiro, a gente foi lá, conversou, enfim, e ele me deu alguns conselhos. Então o livro de Provérbios, todo o livro de Provérbios é uma conversa de pai para filho. Então por isso que eu falei que eu te dei essa dica de você todos os dias
tá? A cada dia você está lendo um capítulo de Provérbios. Se você ler um capítulo, é uma conversa que Deus está tendo contigo. É um momento em que Deus está palestrando contigo, te dando alguns conselhos. Para quê? Para que quando você for tomar as suas decisões, né, para a sua vida, né, e como a gente fala de finanças, para a sua vida financeira, são conselhos que, se você ouvir e guardar, você será bem sucedido, né, nessa decisão. Embora, é claro que eu sempre digo isso porque também isso aconteceu comigo. É claro que devido à falta de conhecimento, a gente pode retrucar em algumas... Poxa, mas tem que fazer isso? Pô, mas tem que tomar essa decisão? Mas tem que tomar essa atitude? Pô, mas a situação está desse... Não. O livro de Provérbios, já falei livro de conselho, o livro de Provérbios é justamente para quê? Para que você leia, né? Claro. E que você se baseie a sua decisão no que o Pai está dizendo para você. Ok? Então é importantíssimo. Então, para a vida financeira, né? Isso aqui tem para todas as áreas da vida, tá? Mas especificamente hoje, como a gente está falando de dinheiro, de área financeira, então esse livro de Provérbios, ele vai te direcionar a como você vai se comportar, vai modelar o seu comportamento na sua vida financeira, assim como tem feito na minha vida. Eu tenho utilizado, não sou eu, mas como assim, a minha esposa, né? Também, ela, inclusive, beijo, meu amor, te amo, o cara tá aqui comigo. A gente baseia as nossas decisões financeiras no livro de Provérbios. E eu vou te mostrar algumas aqui, ok? Então é muito importante que você, ao ler, né, ao estudar o livro de Provérbios, e se você precisa tomar alguma decisão, se baseie nela. Né? Se você vai precisar tomar decisão na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, é importante, são conselhos riquíssimos. Por isso que nesse versículo 7 ele vai dizer o seguinte: para você buscar a sabedoria com tudo que você possuir. E aqui ele não está falando de somente do tempo, né? Ele está falando também até realmente de você buscar mesmo tudo que você possui. O que você possui? É o tempo. Busque um tempo para buscar essa sabedoria, para você adquirir esse entendimento. Ok? Vamos lá para o ponto 1. Sabedoria no planejamento financeiro. A Bíblia nos ensina, a gente já fez até uma live aqui, não sei se vocês vão recordar, a gente já fez uma live sobre o planejamento financeiro. Então aqui, o livro de Provérbios, ele vai nos mostrar, nos ensinar sobre ter sabedoria no nosso planejamento financeiro. Se você tiver com a Bíblia aí, abre ela no livro de Provérbios, capítulo 21, ok? Versos número 5, para você ver como o livro de Provérbios é extraordinário. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 21, verso número 5, tá? Os planos do diligente tendem à abundância. Olha só, os planos do diligente, ou seja, aquele que é disciplinado, aquele que é focado, né, tendem à abundância. Se a pessoa é diligente, tem foco, tem disciplina, ele já está dizendo aqui que os planos do diligente tendem à abundância, ou seja, vai dar certo, ou seja, o seu plano vai dar certo. Plano financeiro, planejamento orçamentário, né, do seu orçamento, sua casa, tende a dar certo. Mas todos os que se apressam apenas a pobreza. Ou seja, aquele que planeja a longo prazo tendem ao quê? Tende ao plano dar certo e viver em abundância. Agora, o apressado, aquele que quer viver em curto prazo, o mediatista, o chamado geração fast food, né? Aquele que quer tudo de uma hora para outra, fica pobre. Já viu aquelas pessoas que a todo custo, né? Eu já conheci pessoas assim, né? Que vou fazer uma fezinha lá no ai, Jesus, sem deveria falar isso aqui, mas eu vou falar.
vai fazer na loteria esportiva, né? Gente, não tem como. Por quê? Porque a pessoa que busca esse curto prazo, ele não tem a sabedoria, né, o conhecimento necessário para fazer esse dinheiro multiplicar. Ele quer o dinheiro que é de imediato. O que pega emprestado, que é de imediato. Agora, o que o livro de Provérbios nos ensina? Aquele que planeja, ou seja, é planejamento ao quê? A longo prazo. Então, quando você planeja o seu orçamento, né, dos seus rendimentos, lá do seu Prolabore, né, do lucro da sua empresa, se você faz o planejamento, o orçamento e você segue ele, porque não adianta só você escrever, não adianta só você detalhar, você tem que tomar a atitude de você seguir o plano, né, ali, no passo a passo, seguir o plano, a tendência é que você superabunde. É o livro de Provérbios. Vou ler novamente. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todos os que se apressam apenas à pobreza. Ok? Então, faça um orçamento detalhado, né? Faça bem detalhadinho e siga a risca. É o livro de Provérbios. É a palavra do pai para com o filho. Ok? Vamos lá para a segunda dica, um segundo tópico. A sabedoria, ela evita você entrar em dívida. Evita você ser uma pessoa endividada. A última pesquisa que eu fiz, deve ter uns 3 meses mais ou menos, que hoje 75% das pessoas no país, né, tem um endividamento, estão endividados. É claro que não significa que a pessoa não esteja pagando a dívida. Aí é outras porcentagens. Mas muitas pessoas hoje se endividam. Por quê? Porque não faz o que diz o Provérbio 21:5. Não vou aqui generalizar, né? Mas as pessoas se apressam, antecipam um sonho, uma vontade de ter alguma coisa, se antecipam. Então, o endividamento é isso. E o que a Bíblia nos ensina? A não se endividar. Livro de Provérbios, anota aí, livro de Provérbios, capítulo 22, verso de número 7, vai dizer o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha só, ser pessoa endividada, a Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela é escravo de quem empresta. Eu já tive uma experiência não muito boa com isso. Uma vez eu fui... Uma vez não. Por 2 vezes. Uma vez eu fui pedir empréstimo para um agiota, para um amigo. Olha, é terrível. Porque o colega atrasou o dia do pagamento e quem estava me cobrando era o agiota. E eu falo com ele, não, eu vou te pagar. E graças a Deus eu falei com o cara pegou e me pagou. E eu paguei o agiota. Nunca mais eu fiz isso. Outra vez eu me comprometi com o banco. Gente, é terrível você ficar devendo para banco. Eu vou falar por mim, tá? É uma experiência própria. É terrível, você acaba tornando escravo do banco. Então você paga uma dívida, você paga juros sobre juros e a dívida não acaba. E se você atrasar é outro juro em cima. Então, conselho não só de amigo, conselho para você, gente, não entre em dívida. Eu vou falar para você, isso é mal furar. Vou jogar aqui um linguajar bem carioquês. Mano, isso é mó furada, tá bom? Então, assim, a sabedoria de Deus evita que você seja uma pessoa endividada. Provérbios 22, verso 7. O rico domina sobre o próprio. O pobre, viu? O banco, que é rico, domina sobre quem? O que não tem. Porque o que o banco faz? O banco não te dá dinheiro, ele te vende o dinheiro. Então, quando você pega empréstimo do banco, ele está te vendendo. E você paga o dinheiro que você pegou mais os juros. E se você atrasar, é juros sobre juros. Então você acaba se escravizando. O que Deus quer?
Qual é a proposta de Deus para com a nossa vida? Que nós sejamos livres. Deus nos deu a liberdade. A palavra de Deus nos liberta. Deus não quer que vivamos como escravos, principalmente escravo do dinheiro. Então, o que Provérbios está nos ensinando, nos mostrando, é que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. E é fato. Eu falei que 75% das pessoas, né, que contraem uma dívida, né, estão endividados no país, que não é pouca gente. Então, são 75% de escravos. Ah, mas eu estou pagando a dívida. Beleza, está pagando, mas tem que pagar mesmo. Se ficar devendo, é juros sobre juros. Mas o que a Bíblia nos ensina? A não se endividar. A evitar a dívida. A sabedoria nos chama a evitar as dívidas desnecessárias. Ou seja, você antecipar algo que você poderia construir. Lembra lá do planejamento que eu falei antes, no versículo anterior? Você se planeja para adquirir alguma coisa. Você se planeja, faz um orçamento, vê lá o quanto que você ganha, qual é o seu custo de vida, né? E lá, nesse orçamento, nesse plano orçamentário, você vai ver onde você precisa diminuir, né? Pontos importantes ali que você precisa dar uma reduzida, evitar a compra desnecessária, evitar gastos desnecessários, às vezes, de repente, diminuir, de repente, se você... Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que os 4 domingos do mês você almoça fora, por exemplo. Almoça 3, almoça 2, diminui para você conquistar um objetivo. Do que você antecipar esse projeto que você tem se endividando. E o que a Bíblia nos aconselha? Não se endividar. Beleza? Outra coisa que a sabedoria de Deus nos ensina acerca das nossas finanças. Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a ter sabedoria para investir e poupar. Ela nos ensina isso. Nos ensina a importância de você investir e poupar. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Poupar. É a Bíblia que ensina. Ok? É isso aí, Isabelle. 22,7 lá, não se endivida. Agora anota aí. Gente, quem quiser comentar aí, pode comentar, tá? Tá livre os comentários. Pode comentar aí. A importância de poupar. Provérbios, capítulo 13, verso número 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Aquele dinheiro fácil, mole, ó, mel na chupeta. Ih, foi fácil. Esse não cresce. Ou, muito pelo contrário, diminui. Mas o que ajunta a força do trabalho, esse terá aumento. Olha aí, quanto mais você trabalha. Na semana passada eu fiz uma live sobre o desfrute. Se você ainda não assistiu, eu ainda acho que o vídeo está lá no Instagram, tá? Eu acho que ainda está aqui no Instagram. Vai lá, corre lá. E deixa eu te dizer, acho que foi a live que foi mais assistida de todas as lives que eu coloquei aqui, tá? Que é o desfrute. O desfrute, todo mundo quer assistir. Todo mundo assiste, né? Mas para chegar no desfrute, tem outros deveres de casa para fazer, tá? Mas vamos lá. A sabedoria nos ensina a poupar constantemente ou conscientemente e investir com prudência. Ganhos rápidos e fáceis nem sempre são sustentáveis. Por que nem sempre são sustentáveis? Porque a pessoa, vamos lá, se a pessoa sabe lidar e tem um objetivo com esse dinheiro, é uma coisa. Agora, quando ela não tem, ó, o dinheiro, ó, vai embora. Dinheiro, ó, não fica. Mas quando você poupa, quando você investe, quando você ajunta com a força do seu trabalho, a tendência é o quê? É a sua reserva, você ter uma reserva e ela sempre aumentar. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui,
mas se eu não falei, eu vou falar, que dentro dessas lives aqui, é sempre importante você fazer uma reserva, né, de segurança, né? E isso faz parte do seu orçamento. Precisa fazer parte do seu orçamento financeiro. Eu já disse isso aqui, agora estou lembrado. Porque a gente não sabe o que acontece, não vai acontecer no futuro, né? A não ser que o Deus venha, né, revele, olha, mas tem coisas que a gente não tem controle, né? Por mais que, por exemplo, eu tô procurando viver uma vida saudável, né? Não comendo muita gordura, comendo mais frutas e legumes. Embora ontem acho que eu dei um chutado no balde. Mas é importante você cuidar da saúde. Por quê? Porque você não sabe o dia que você vai ficar doente. E no dia que você ficar doente, você vai ter dinheiro de onde tirar para comprar remédio? Ou tiver que encarar uma internação? Para isso que serve uma reserva de segurança. Para quê? Para que você, no momento desse, você tenha de onde tirar. Quem tem carro aqui, né? Muitos aqui tem carro, né? Se você não fizer uma reserva, você sabe qual dia que o carro vai, sei lá, vou bater uma coisa assim bem, furou o pneu para você consertar ali na hora. Tem que ter uma reserva, você vai, né, se o carro quebrar, se bater, enfim, tem que ter reserva. Então é importantíssimo você ter uma reserva. E ele precisa fazer parte do seu orçamento financeiro, do seu orçamento. E o que o livro de Provérbios nos ensina aqui no capítulo 13? Nós pouparmos, termos uma reserva. Isso é importantíssimo para nós, né, não passar no karaokê, passar perrengue lá na frente, ok? A Isabel está conosco aqui ao vivo, ela colocou aqui: tem que aprender a fazer uma administração salarial. Olha aqui, Isabel. Salarial. Se não é culpa... isso aí. Senão a gente vai botar a culpa no devorador. Aí nós temos para comprar e compra. Lembrando que todos nós temos que pedir a Deus. Ou seja, pedir a Deus o quê? Sabedoria, né? Pedir a Deus que nos auxilie nessa administração. E a Bíblia tem um monte de versículos, de histórias, né, para que nós possamos aprender acerca de a gente não ser essa pessoa assim, para a gente ser uma pessoa melhor na administração dos nossos recursos, ok? Valeu, Isabelle, pela ajuda aí, pela sua colaboração, muito obrigado. Vamos lá, outro ponto importante, que a sabedoria, ela ajuda a nós sermos mais generosos. Eu fiz uma live aqui, inclusive algumas lives minhas, tá, gente? Quem quiser assistir posteriormente, algumas estão ainda aqui na plataforma, outras já estão lá no YouTube. Então você acessa lá o YouTube, tem lá algumas, as séries estão lá, tá? E nós falamos sobre a série da generosidade, e é importantíssimo a gente ter esse coração generoso. Por quê? Porque Deus, a vontade de Deus é que a nossa mente, né, não fique inclinado, né, para o que é material. Porque a Bíblia nos ensina o quê? Nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e nós amarmos o próximo. Ou seja, nós sermos generosos, né? Então a Bíblia, o Deus, ele nos ensina a ser pessoas generosas. Olha o que o livro de Provérbios nos ensina. Quem dá com generosidade, né, a intenção do coração tem que ser uma intenção generosa, se enriquecerá. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha só, meu Deus do céu, que extraordinário. Quem dá com generosidade se enriquecerá. Ou seja, aquele que é generoso enriquece. E olha que coisa linda. Olha só a promessa. Isso aqui que eu falo, gente. Quando você cumpre o princípio, Deus se garante cumprir a promessa dele. Quem é generoso enriquece. Você toma atitude de generosidade. Qual é a promessa? Você ser enriquecido. Quando a gente fala em enriquecimento, não é você ficar, né, enriquecimento de ser... Pode ser também, até de ser milionário, mas
Nunca vai lhe faltar, ok? Quem dá alívio, olha só, aos outros, alívio receberá. Gente, é extraordinário isso aqui. Você impulsiona a sua generosidade com a pessoa. Deus dos altos céus vê a intenção do seu coração, quer que seja generoso com essa pessoa. Ele te enriquece. E o detalhe importante, esse enriquecimento é para que você não perca a intenção da generosidade, tá? Porque o que Deus, a primícia de Deus, né? É quanto mais nós generosos formos, mais as bênçãos dele vêm sobre nós, para que nós possamos ainda ser ainda mais generosos com mais pessoas. Esse é o intuito de Deus, de nos enriquecer e sermos generosos ainda com muito mais gente, muito mais pessoas, né? E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que lindo! Ou seja, você usa uma parte dos seus recursos para ajudar uma pessoa, né? Você ajuda essa pessoa, não por barganha. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então tome cuidado. Ora a Deus, fala com Ele, usa da sua humildade que você tem, sua generosidade. Tome essa atitude. Gente, Deus, eu sempre falo aqui, Deus, Ele não deve nada para ninguém. Nada, 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 nada. Então se você age com generosidade, você enriquece, dá alívio, ou seja, você suporta, você dá suporte às pessoas, você dá aquele momento de alívio para a pessoa, e você pensa que para por aí? Não. No momento que você de repente passe por uma adversidade, você recebe esse alívio. Gente, é a palavra de Deus, não é eu que estou falando, tá ali, pode ler aí. Livro de Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Está escrito aí, pode ler aí que está escrito aí. Ou seja, o que Deus quer de nós? Que a gente se desprenda do que é material. Que nosso coração não fique inclinado. Que a gente não fique... É igual ele diz lá no livro de Lucas, né? Que a gente sirva somente a Deus, não sirva a Deus e a mamon. Porque se a gente agradar um, vai desagradar o outro. A gente pode ficar em cima do muro, né? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, onde estará também o vosso coração. Então o que Deus quer? Desprender o nosso coração do que é material para ajudar as pessoas. E esse da generosidade é justamente isso. Você sendo generoso. E essa generosidade, ela rende frutos para a sua vida e para a vida dos outros. Ok? Claro, a gente já falou sobre isso aqui, sobre a generosidade. É você ser dizimista, ofertante, né? Sempre ajudando as pessoas. A gente sempre faz assim, como a gente fala muito do dinheiro, então é importante a gente entender o seguinte, que não é só o dinheiro, né? É você ajudar com o seu conhecimento, é ajudar com a sua habilidade, ok? E Deus vai te abençoar grandissimamente. É o que eu sempre digo aqui, sempre falo aqui. É o que eu sempre digo, não. É o que eu sempre falo aqui. Também digo e falo, né? É importantíssimo essa prática das instruções bíblicas na nossa vida, porque isso aumenta a nossa fé e consequentemente Deus ele vai se agradando de nós e vai nos abençoando. E volto a dizer, Deus não deve nada a ninguém. Jamais vai dever nada a ninguém. Não vai dever para mim, não vai dever para você, não vai dever. A partir do momento que eu coloque em prática as suas instruções. Ah, mas o mas como é que eu vou adquirir sabedoria? Como é que eu vou, né? Não é uma coisa assim, uma luz que vem, os anjos tocando, né, as trombetas. Não. A sabedoria de Deus você pode pedir a Ele. Livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Tiago 1,5. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberadamente. Está lá, Tiago 1,5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Deus te dá sabedoria. É claro que
quando você vai utilizar a sabedoria, Deus ele é assim, de uma forma muito didática, um método muito didático. O que ele vai fazer? Ele vai te colocar em alguma situação para você aplicar a sabedoria dele. Ok? E isso também vem através da leitura. Você precisa ler também. Leia, estude, medite, né? Né, Isabelle? Vamos estudar, vamos se inclinar para a palavra de Deus. Porque é ela que nos orienta. Eu digo aqui, todas as lives eu digo aqui. A palavra de Deus, ela nos orienta a viver uma vida de plenitude em todas as suas áreas. Como a gente já fala de finanças aqui, também na área financeira. O que Deus quer é que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida plena, né? Sem muito estresse, apesar que a gente vai ter um pouquinho, né? Porque a gente está sendo modelado, nós estamos sendo regidos, nós estamos em constante aprendizado. Então, quando a gente vai usar a sabedoria, a gente não vai usar a sabedoria num ambiente em que não haja, por exemplo, conflito, num ambiente em que você não precisa tomar uma decisão imediata. Deus vai nos colocar à prova para sabermos, para Ele saber se o que nós aprendemos vamos colocar em prática. Pintou lá aquele, Pintou lá aquele anúncio, nossa, que anúncio bacana, lindo, te induzindo a comprar. E quando ele te induz a comprar, você tá ali com o seu planejamento certinho. Não, você pode parcelar em pequenas parcelas de R$ 5,99. Aí você vai parar para pensar. Não, aí você vai usar a sabedoria de Deus. Eu preciso de comprar isso? É necessário agora? Poxa, parceria de R$ 5,99. Estou dando um exemplo, tá, gente? Poxa, dá para incluir aqui no meu orçamento. Deus vai nos colocar à prova. Será que Ele está mesmo disposto a fazer renúncias e seguir a minha palavra e fazer o que tem que ser feito, de usar a minha sabedoria? Vamos ver se Ele realmente ele vai ser disciplinado, né? No que está vendo, no que está assistindo, ou na decisão que precisa ser tomada. Deus nos coloca à prova. Então, isso é você usar a sabedoria de Deus. É quando você vê aquele anúncio lindo, maravilhoso, vou te dizer, não, eu não estou precisando disso agora, eu não vou comprar isso agora, não vou me endividar, porque a Bíblia diz que eu não posso me endividar, senão eu vou acabar sendo escravo dessa dívida. O livro, né, o livro, a Bíblia, ele nos traz esses ensinamentos para nós utilizarmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você vai dar uma volta lá no... Você precisa de resolver alguma coisa lá no centro da sua cidade. E sempre tem aquela lojinha, né, de souvenirs, né? Aquela lojinha de doces. Nossa, maravilhoso e tal, aquela coisa toda. Se você não estiver focado no que você for fazer, você acaba se perdendo, acaba me perdendo. Então, o que Deus quer? Que a gente não se perca. Que a gente se liberte desse negócio de ser essa coisa de dívida e passamos ao quê? A seguir a sua palavra ali na risca com disciplina. Ok? Então o que nós assistimos, o que nós assistimos, né? O que nós vimos hoje, o que nós aprendemos hoje? Que podemos aplicar a sabedoria bíblica nas nossas finanças, né, através da sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus nos ensina a planejar, fazer orçamento, né, a poupar, a investir, né, é o que nós vimos aqui hoje, não se endividar, né, ser prudente, ser generoso, é o que nós vimos aqui nessa live hoje. Agora, como eu posso aplicar, né, nós aprendemos hoje que como nós podemos aplicar a sabedoria na nossa vida financeira. E foi o que nós vimos aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí.
eu vou te pedir para que você encaminhe essa live para o máximo de pessoas possível, para as pessoas também poderem aprender, igual assim como eu estou aprendendo, como você está aprendendo, sobre lidar com finanças através da Bíblia, ok? Quero te agradecer por estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, por você ter administrado seu tempo para estar conosco aqui nessa live. Volto a dizer, algumas das minhas lives já estão lá no YouTube. Se você não conseguiu assistir as primeiras, vai lá no YouTube, tá lá a live lá gravado lá para você assistir depois. Sempre papel e caneta, anote tudo para que você possa ser uma pessoa abençoada por Cristo Jesus e que você possa colocar em prática tudo que a palavra de Deus nos ensina. Gente, muito obrigado por mais esse dia. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, e para que nós possamos estar aqui na próxima semana, juntinho aqui novamente, às 15h07 da tarde, aqui na plataforma do Instagram. Posteriormente, vamos estar juntos lá no YouTube. Lembrando que sempre compartilhe com mais pessoas, né? Que as pessoas possam ser também abençoadas, assim como eu estou sendo abençoado, você está sendo abençoado, que outras pessoas também possam ser abençoado. Sempre lembrando que quanto mais pessoas a gente abençoar, mais nós seremos abençoados, ok? Isso aí, irmã. Lembrando que Deus é sempre fiel. Se a gente cumpre a palavra de Deus se cumpre em nós, ok? Deus de paz, sou grato a Ti por mais este domingo, estar aqui com seus filhos, aprendendo um pouco mais da Sua palavra. Que esta palavra, que esta sabedoria possa estar sempre em nossos corações e que nós possamos praticá-la no dia a dia. Abençoa aqui, Senhor, com as Tuas bênçãos a cada um que esteve aqui conosco ao vivo, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão estar lá no YouTube, também assistindo. Senhor, abençoa eles em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Domingo que vem nós estamos aqui de volta novamente para falar mais sobre princípios, proposta, prosperidade com princípios bíblicos, para que nós possamos viver uma vida plena e abundante para a glória de Deus, ok? Gente, Deus abençoe, graça e paz, muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo domingo, querendo Deus, tá? Tchau, Deus abençoe.